Opa pessoal, tudo bem? Aqui mais um episódio especial do Tech and Touch no CMO Summit. Estamos no stand do IT Summit, gravando com o Diogo da marca. Nós vamos discutir desde o branding para as empresas de tecnologia até a venda relacional. Como que esse pré-funil funciona e como essa relação impacta em toda a jornada comercial. Diogo está aqui para fazer essa conversa com a gente. Tudo bem, Diogo? Obrigado pelo convite, Filipão. Eu sou o Diogo, eu brinco que eu tenho duas facetas aqui. Eu sou o CEO da marca. A marca é uma empresa de consultoria que trabalha posicionamento de empresas de tecnologia e a estruturação de marketing comercial de vendas complexas. Então eu tenho essas duas atribuições. Por outro lado, eu sou curador dentro de uma comunidade chamada Branded House, onde a gente coloca 240 CMOs e líderes de marca das maiores operações do Brasil. A gente tem quase 1 trilhão de faturamento representado pelas empresas da galera desse grupo. E a gente faz eventos, a gente faz troca, a gente fala bem profundamente sobre marcas e as derivações deles para o mercado atual. E aproveitando então, falando sobre marca, qual que é a importância desse processo de branding no processo comercial de uma empresa de tecnologia? Cara, eu acho que marca, todo mundo confunde marca com marketing institucional. E são duas coisas bem distintas. Marca é a tua promessa em todos os pontos de contato. E quando a gente fala sobre isso, você fala em saber se comunicar da melhor maneira para o teu mercado, para o teu público, em todos os pontos de contato. Então, marca, quando você evolui ela ou quando você coloca ela em evidência, disponibilidade digital, disponibilidade presencial, você está dizendo que você tem um pitch melhor, você tem um recorte de mercado melhor, você tem todos os materiais mais claros e evidentes. Então, principalmente para o mundo de tecnologia, marca te traz essa distintividade de um mercado muito comum, muito pasteurizado, né? E aí a gente entra, você falou do mercado comum e pasteurizado, tá todo mundo mandando mensagem ao mesmo tempo. E em diversos canais, para as mesmas pessoas, porque todo mundo quer vender para o enterprise. Como que eu me diferencio e crio consistência através desses canais? Legal. Eu acho que tem dois caminhos aqui. Primeiro, é bom entender a diferença entre diferenciação e distintividade. Diferenciação, cara, é o lugar comum. Muito é pressuposto, ou seja, você precisaria ter. Então você pega umas empresas como infraestrutura. Cara, não pode cair, segurança. São algumas coisas Palavras-chave do Google. que no fim do dia é aquilo que não te dá churn. Mas é um pressuposto que se espera procurando esse vendor. Distintividade, por outro lado, é aquilo que você tem e que ninguém mais tem. E isso pode ser uma cultura, isso pode ser um jeito de se comunicar, isso pode ser uma cor, isso pode ser um cheiro, isso pode ser N coisas. Então, eu acho que é super importante que as empresas encontrem os seus diferenciais e deem uma aposta dupla nesses diferenciais, mas encontrem também o que é distinto a eles, para que todo e qualquer ponto de contato eu saiba, não, é aquela empresa que só eles são aquela coisa. E aí você falou desses elementos, como é que eu trago coerência então? Cara, coerência você traz com um bom plano estratégico. Então vamos voltar esse passo atrás. Eu acho que é fator primordial você ter todo o teu posicionamento estruturado no papel. Documentado. Assim, eu sou um crítico a brand books, por exemplo, fixos, que mudam de 2 em 2 anos. Não, brand books são documentos vivos, alguns entregáveis são perenes, outros entregáveis são efêmeros. Então você precisa revisitar eles o tempo todo. Só que se você não tem isso estruturado em papel, como você vai demonstrar aquele prisma da organização que cada um já enxerga de uma forma diferente? E aí você não tem um documento único onde todo mundo pode beber de uma mesma fonte. Cara, cada um vai ter uma percepção diferente. Aí cada ponto de contato vai reverberar esse ponto de vista próprio reverberado pelas pessoas. Então, o ponto principal é posicionamento claro e evidente dentro de um planejamento estratégico estruturado. Até abrindo o que a gente estava conversando um pouco antes, e outras conversas que eu tive, o como essa questão
das empresas de tecnologia, às vezes optam por não fazer nada. É uma opção e isso atrapalha o próximo passo, que é o processo de geração de demanda. Super. Quer ver um exemplo? Você, C-Level, você está me escutando agora. Entra no teu site, pega o logo do teu site, tira, coloca o logo do teu principal concorrente. Se o teu site funcionar para o teu concorrente, o teu site não quer dizer absolutamente nada. É um monte de buzzword e palavrinhas de pressuposto, confiança, aqueles papos que se tem, e isso não te traz nenhuma distintividade. Então, é muito importante que as organizações trabalhem isso e criem o seu ponto distintivo. Por mais que seja product lead, por mais que seja relacional, a gente vai falar sobre isso, mas você precisa ter características próprias que a pessoa bate o olho e já sabe especificamente que é aquela empresa Y. E vamos agora entrar nessa questão da geração de demanda a partir dessa entrega de distintividade e diferenciação. O quanto que isso impacta dentro do processo comercial e na relação com a equipe comercial no estabelecimento em vendas complexas. Legal. Eu acho que um posicionamento forte e evidente, claro, ele ajuda um processo comercial. Mas muito do que eu estava vendo, até nos projetos que eu estava participando, era a gente criava um posicionamento e esse posicionamento não reverberava em marketing e vendas posterior. Então pode acontecer, se você pegar só um PDF e esse PDF ficar morto ali na situação, não vai adiantar de nada. O que precisa acontecer? Primeiro você tem que ter um negócio chamado disponibilidade digital. Então você precisa, é igual prateleira do supermercado. É natural que as pessoas que investem mais vão acabar tendo mais retorno, é natural. A não ser que você viralize, sei lá, nem sou tão fã de viralizações, mas a não ser que você faça algo que te exponha de uma forma orgânica, é algo tradicional. Só que qual que é o problema das empresas? O problema das empresas é que por melhor posicionamento que você tenha, por melhor distintividade e disponibilidade digital que você tenha, a maior parte das empresas está entendendo venda complexa como o que era feito no embalde antigamente. Cadências e processos fixos e estruturados que parecem que eu estou falando com um robô, e toda a cadeia de venda, tanto marketing quanto venda, acha que só de você dar check naquela cadência, você chega num resultado, e não é verdade. Venda complexa envolve outros, existe um termo chamado job to be done, que são tarefas não ditas ou ditas. Muitas vezes a tarefa de um projeto administrativo de compra de tecnologia, ele pode estar mais relacionado a um trampolim corporativo, a eu subir de cargo, do que necessariamente eu solucionar uma dor. Então, nem sempre o diretor ou nem sempre o gerente está ali para solucionar uma dor. Ali, às vezes, ele está comprando aquela ideia para se sobressair a um outro diretor e ganhar aquela promoção que precisava para se tornar um CIO ou um VP. Então, ou você se relaciona, ou é impossível entender esse Game of Thrones. É porque tem... E saber diferenciar isso é um desafio, porque no final das contas, para sobrevivência, a gente vai entrar na questão de cultura e de sobrevivência corporativa, tem aquela questão de se demonstrar disponível, de estar ali a par, para poder entender o problema dos outros e, teoricamente, trazer uma solução, e no final das contas a solução sai. Mas eu tô ali, eu tô sempre lá, criando plano, engajando o time, e isso faz parte. A questão é quando isso vai para um deliverable com... o entregável que eu vou fazer isso com o meu cliente ou para o meu prospecto, como toda essa falácia corporativa se traduz num plano de ação de verdade, não no plano de ação no papel. E esse plano de ação ele se torna um nível de maturidade de relacionamento, porque quando você bate num prospect, se você não tem marca forte, você passa por um processo de desconhecimento, rejeição, familiaridade, preferência e idealização na cabeça da pessoa física do interlocutor. Então, se você não entende que você precisa passar por esse nível e você for no nível comercial tradicional, interesse, educação, apresentação de proposta, cara, não faz sentido. Você não criou nenhum tipo de relacionamento prévio para propor alguém em casamento. Então, você precisa ter tempo e espaço para criar esse relacionamento com o máximo de pessoas possíveis. Então,
Você que está vendendo B2B, venda complexa, quando você tiver um curioso, um interessado, explode 10 outras pessoas daquela organização e vai para cima de um relacionamento com essas 10 pessoas dentro da organização. Você não sabe se o primeiro interessado é ou não o teu champion. Então você precisa evoluir essa maturidade para criar um comitê de influência apartado do comitê de compra e esse comitê de influência poder fechar negócio. E aí entra a questão de como hiperpersonalizar isso em escala. Como que você vê esse processo para fazer essa construção relacional? Porque não é fácil fazer isso, depende de muitos interlocutores, não é exclusivo do marketing, não é exclusivo de vendas. A gente tem uma série de áreas engajando isso. Se é um cliente existente que eu quero fazer um cross-sell, eu tenho minha área de delivery fazendo esse trabalho também. Como que eu orquestro isso, Super. seja na cadeira de marketing ou qual cadeira que também orquestra esse relacionamento? Esse é um fato, por exemplo, de eu ser um pouco crítico aos modelos de ABM, por exemplo, que o modelo de ABM está muito relacionado a poucas contas por quarter. Na minha visão, esse modelo relacional ele é um ponto de vista. Você tem que fazer a geração de demanda em larga escala. Cara, tomara que 1.000 curiosos por mês batam na porta de um cliente da tua empresa. Óbvio. Ninguém quer... Nossa, não chegou quero. 1.000 leads Não em quero. inbound, Não quero trabalhar, não é isso. Mas, por exemplo, existe um trabalho posterior desses 1.000 curiosos. Cada curioso deveria gerar um nível de maturidade de relacionamento com outras 10 pessoas dentro da organização. Então você tem que ter cadências específicas no nível de maturidade de desconhecimento, por exemplo, para bater na porta dessas 10 outras pessoas e começar a criar relacionamento. Mas num papo mais suave do que aquela: oi, tudo bem? Eu sou da empresa tal e eu já ajudei outras 150 empresas. Você quer conversar comigo? Cara, ninguém aguenta mais Eu isso. resolvo as dores do setor A, B e C fazendo isso. Eu vou dar um exemplo super prático, Filipão, que todo mundo vai entender aqui. Você entra numa loja de departamento, por exemplo, ou uma loja, sei lá, vou chutar uma marca aqui, Brooksfield. Você tem um vendedor que chega pra você e fala: Felipe, tudo bem? Meu nome é Diogo. Cara, você tem esse blazer, tem outros blazers que estão na promoção, tem meia na promoção, tem sapato na promoção. Eu vou ficar aqui e vou te ajudar. Isso é muito chato. E é basicamente o que as empresas de B2B estão fazendo no mercado. Outro cenário: Felipe, tudo bem? Meu nome é Diogo. Você fica super à vontade. Eu estou ali no balcão. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Você respeitou o pouco nível de maturidade de relacionamento que a gente tinha, mas se demonstrou presente. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que vai evoluir. O cara vai te procurar depois, vai ver se tem um outro número, quanto é que custa e tudo mais, e aí você vai ganhando a confiança. O problema é que todo mundo está no automático, querendo vender para o quarter e não planejando o ano ou o ano seguinte, e todo mundo queima a largada. Ninguém quer respeitar o tempo necessário de relacionamento. E aí eu vou voltar numa pergunta que é: quem é responsável por esse processo, olhar isso de maneira holística, todas as áreas fazendo esse processo? Eu sou muito fã do diretor de mercado, muito fã. Um cara que pega marketing comercial, coloca na mesma mesa e senta o seguinte: marketing, você é um gerador de demanda e você é dupla de todo o processo comercial que está acontecendo dentro da sua organização. Comercial, você precisa de materiais específicos. White paper, business case, vídeo. É um infinito de materiais necessários que o marketing pode prover para você individualmente ou em escala setorial ou vertical ou horizontal. Então, eu acho que marketing comercial, principalmente para B2B venda complexa, devia duplar em mercado. E aí você trouxe um ponto, porque eu tenho visto muito movimento no mercado, principalmente de tecnologia, indo pelo caminho do CRO. Só que aí é olhando o revenue, não é olhando o cliente. O revenue é tático, marketing é estratégico. Então, você tem que ter essa dualidade. Só que a pergunta que eu faço para você que está assistindo agora é: se o teu ciclo de vendas é de 12 meses, o que você está fazendo hoje para bater a meta de março de 2027? Se deu tela azul aí, é porque o fluxo, o processo e o planejamento estão errados. Agora, finalizando esse processo, essa construção relacional, da venda relacional que a gente estava comentando um pouco antes, me fala como ela se concatena com tudo isso antes de entrar no pipeline, porque esse processo todo é antes de entrar no pipeline. Super. Então, me conta qual que é a importância dele e o que os executivos, os profissionais têm que olhar
nesse aspecto, além de tudo que a gente já conversou aqui, para que tangibilize isso dentro da sua operação? Perfeito. Eu sou fã de criar o Chief Coffee Officer, que é o cara que está ali só para se relacionar. Porque é o seguinte, qual que é o modus operandi hoje do mercado? Eu gasto muito dinheiro com geração de demanda para achar a mosca branca de listra amarela, que é o cara que está pronto para comprar, com orçamento e já com vários vendors já. Só que esse cara é um cara que já está pronto para compra e está fazendo leilão. Geralmente é isso, e ele vai por preço. 95% do mercado não está pronto para compra. Só que esse cara, no modelo de venda comercial atual do mercado B2B, ele vai para um cemitério de leads. Ele não é trabalhado no dia a dia e ele deveria ser trabalhado, porque o cara que te nega hoje ou não está pronto para no ciclo orçamentário de compra hoje, ele é o cara pronto para comprar em 2027. Então você está deixando de conversar com ele para tentar falar com ele, pagando mídia, pagando ad, pagando um monte de coisa, lá no ano que vem, quando o cara está ali fazendo leilão de novo. Então, na minha concepção, existe um playbook muito certeiro de desconhecimento, rejeição, familiaridade, preferência e idealização que precisa ser seguido para que você não lide só com 5% do mercado, mas que você gere relacionamento com 100% do mercado, para esse 100% do mercado ter uma maior propensão a levantar a mão e aí sim você cair num funil comercial. Diogo, antes de eu ir para a última pergunta de fato, eu queria que você contasse um projeto recente que eu recebi e li com muito gosto sobre um relatório das marcas. Conta um pouco como foi esse projeto da Branded House. Legal. A parte dessa doideira de... o nome da minha empresa chama Marca. A parte dessa vida comercial, eu tenho a Branded House. É um grupo de 240 líderes e CMOs, onde a gente discute com muita profundidade marcas em diversos aspectos e diversos segmentos, tanto B2B quanto B2C. A gente se encontra uma vez por ano, no último encontro foi em novembro, e a gente está lançando agora em março, hoje no caso, se você está vendo em outro dia, hoje, um relatório de 10 tendências das marcas brasileiras para 2026. Basicamente é trabalhar dois aspectos, distintividade e brasilidade. Então, distintividade é o que a gente comentou anteriormente, mas o outro aspecto é, Brasil é uma cultura muito forte, não só como estereótipo, mas como estratégia. Então, trazer essa estratégia brasileira para dentro das organizações daqui. Perfeito. E aí, minha última pergunta para a gente finalizar. Se um CMO tivesse que pensar hoje em todos esses aspectos que a gente falou, seja do branding até a construção da venda relacional, por onde começa? Eu começaria entendendo fluxos, processos e entendimentos de toda a cadeia de relacionamento antes de cair em funis tradicionais. Então, o primeiro passo é, senta numa mesma mesa, diretor de marketing, diretor comercial, analisem todo o cemitério de leads que já aconteceu no passado, identifiquem dentro desses 5 passos que eu falei, onde a pessoa física está, esquece Kanban de logo, é Kanban de pessoa física, que nível de maturidade na pessoa física você se encontra, e um plano de ação para as principais contas, faz um 80-20, em como reativar relacionamento com esses caras que estão mortos. Tá todo mundo gastando dinheiro com geração de demanda nova, onde o TAM inteiro do mercado está no cemitério de lead. Então, reativar essa galera seria o meu principal e primeiro passo. Perfeito. Só quero te agradecer e uma mensagem final para a nossa audiência. Procurem algo que é só de vocês. Não se baseiem só em produto, em feature. Quem vai para o B2B, principalmente tech, tende a se apegar muito a isso. Identifica aquilo que só vocês tenham. Pode ser cultura, pode ser fala, pode ser o founder, pode ser tanta coisa. Se relaciona com ele. Pega esse ponto em específico, joga para o mercado e se aproxima das pessoas. Fala sinceramente, abertamente, não venda comercial, não fala comercial. Troca uma ideia, olha no olho e toma café. Bastante café que vai dar certo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado você, Filipão.